Bom, eu vou fazer o resumo do dia 1, tá? Eu particularmente gostei mais do dia 1, eu achei que ele foi mais dedo na ferida de muitos problemas que a gente vem identificando no mercado imobiliário que precisam ser radicalmente resolvidos e sempre foi tentado resolver de uma forma tranquila, de uma forma boa, fácil, e a gente percebeu que da forma bonitinha não resolve. Então eu acho que realmente precisava mesmo que alguém viesse e falasse dos problemas de forma bem radical, né, para a gente se ver no problema e tentar resolver de alguma forma. Eu tô fazendo esse vídeo de volta porque ontem eu fiz, mas ele não ficou muito bom porque tinha muito barulho. Então agora, como já estão nas palestras finais, ficou um pouco mais tranquilo, então eu vou refazer. Eu comentei no vídeo ontem que eu participei de 3 edições desse evento e conheci todas as edições, né, os temas e os objetivos, os focos, e eu percebi que quando a gente fala de marketing e vendas para o mercado imobiliário, nos últimos 5 anos, todo ano o foco mudou, porque se entendia que o foco era no começo do ano, até o final do ano você ainda tinha uma noção que era mais ou menos parecido, mas virava o ano e você via que não era bem aquilo que se esperava ou que mudou alguma coisa de forma meio radical. O que eu quero dizer com isso para não enrolar? Quero dizer que, por exemplo, no primeiro evento o foco era trabalhar carteira de imóveis, tentar pegar alguma coisa onde você falasse mais do imóvel, escrevesse bem as características, não escondesse o jogo, mostrasse endereço e coisas desse tipo. Mais estoque era o foco. Depois o foco passou a ser um pouco mais do consumidor na experiência do digital, mas ainda se falava pouco sobre CRM, sistemas, e estavam entendendo que isso ia ser útil no futuro. No terceiro aí o assunto era totalmente CRM, funil de vendas, jornada de compra, coisas que de fato era novidade e a galera falava muito, estava começando a falar sobre a nutrição real do lead, né? Nutrição de leads. Já no quarto evento que eu tive a oportunidade de participar, já se falava um pouco mais sobre os micromomentos, sobre como você trabalhar o lead, porque só trabalhar o lead já não era mais interessante, então como trabalhar o lead era o foco. E começou a se falar sobre a inteligência artificial, sobre chatbot, robotização e um monte de coisas que começaram a falar sobre a substituição do trabalho do corretor de imóveis por conta da automação. E ano passado eu não vim no evento, não participei, mas era uma mescla disso tudo, e esse ano o foco mudou completamente, foi o que eu percebi já na primeira palestra, e eu achei que seria só a primeira, mas isso se repetiu em todas as outras, ou pelo menos na maioria. As que eu assisti foram em todas, mas na maioria do evento. E por incrível que pareça, não que seja incrível por não acreditar que isso aconteça, de fato eu acredito, mas se falou tanto em tecnologia, tanto em lead, tanto em inovação, tanto em tendência, que esqueceu que tudo isso é criado e administrado, e a gestão disso tudo é feita por pessoas. Então, essas pessoas ganharam o destaque esse ano. Tá? O destaque foi totalmente na valorização do ser humano como competência para gerir todo esse volume de informações que se passa entre uma edição e outra do evento, que tenta trazer as tendências mais avançadas. E hoje a tendência mais avançada é a gestão do trabalho humano. Então, eu tinha que contextualizar só para a gente entender o que se entende por tendência, se todo ano muda, e hoje a gente fala de um assunto que é totalmente diferente do ano passado e da mesma forma diferente dos outros anos, né? O primeiro aprendizado não é nem o que o palestrante falou ou o que os palestrantes falaram no evento. O primeiro aprendizado é que se a gente não tiver essa velocidade dinâmica de acompanhar o quanto o mercado imobiliário evolui em termos de melhoria, em termos de tendência e principalmente, no meu ponto de vista, em termos de inovação, que não necessariamente tem a ver com tecnologia, se a gente não tiver essa velocidade, a gente vai ficar para trás, e não ficar para trás, como as pessoas dizem, de vai morrer, o teu negócio vai ter que fechar as portas, mas ficar para trás porque você vai sempre se sentir que você não está conseguindo acompanhar um ritmo que as outras pessoas ou algumas pessoas estão. Então esse evento mostrou o exemplo de pessoas que estão acompanhando o ritmo, e não importa se esse ano o foco é um e ano passado o foco é outro, o que importa é que ele vai mudar para o ano que vem, e não tem como nem eu e nem você prever isso, né? Não tem como prever, não tem como se antecipar. E essa antecipação
ela foi abordada pela Marta Gabriel na segunda palestra. Ela falou que nós somos bons em reagir e não em antecipar. Então, quando você é bom em reagir, você espera o problema acontecer e depois que ele acontece, a gente está super preparado para reagir a ele, né? Então, pô, tem problema, a gente é ligado, a gente é ligeiro. Se der um problema lá, a gente resolve assim. Se der esse problema A, a gente resolve com o plano B. E por que não se antecipar, né? Se antecipar dos problemas ou se antecipar na inovação? A gente não se antecipa, as pessoas passam a usar o CRM quando todo mundo está usando e ele vê que não aguenta mais ficar sem um sistema e ele vai lá e usa. Ele se preocupa com a publicidade, com a estética, com a maneira com que o seu negócio é exposto para os seus clientes, só depois que todo mundo está fazendo isso bem feito e ele já está feio perante a concorrência. Isso é tudo reação e não antecipação. Então a provocação dela, das que eu anotei, que eu achei muito interessante, é para que a gente aprenda a se antecipar e não a só reagir. Mas antes dela teve o Sérgio Rial, CEO do Santander, junto com o Lucas, e o que eu anotei dele é que ele falou que de fato a inteligência artificial não substitui as pessoas, né? Porque a inteligência artificial não pode ter sentimentos, as pessoas podem, e o sentimento é insubstituível. O sentimento é humano. Porém, tarefas, rotinas de operacional, indiscutivelmente, incontestavelmente, será substituído pelo robô. Mas são tarefas e não pessoas, tá? Inovar rápido, inove rápido, a gente estava falando dessa velocidade, né? Depois veio a Marta Gabriel e falou que as pessoas são em primeiro lugar, que você tem que se antecipar antes de e não só reagir. 2 palestrantes, diferentes temas, mas ainda assim dando valor para a habilidade humana, né? Ela falou do The Great Hack, que tem no Netflix, uma série do Netflix, The Great Hack. Eu vou colocar o nome na legenda depois. Eu assisti ontem, parece ser bem interessante, é um documentário que fala sobre inteligência artificial. Depois eu assisti a palestra do Wagner Bonato. O Wagner Bonato, ele fala muito sobre, entre vários temas, né? Fala muito sobre o corretor ser uma marca, né? A marca do corretor. Então você que é um corretor de imóveis, você não pode esquecer que você é uma marca. Independente se você trabalha para uma imobiliária ou se você é um corretor autônomo, um corretor de uma construtora, de uma house, você é uma marca, né? Você carrega uma identidade visual, você está nas redes sociais, você é uma pessoa que precisa zelar por uma marca. E quando a gente fala zelar por uma marca, não é você criar uma logo. Apesar de que isso é bem legal. Ele mostrou exemplos de corretores que têm a sua logo, tem o seu cartão de visita, tem o seu padrão de cores, padrão de fonte. Então, quando vai publicar um imóvel, não publica aquela zona lá nas redes sociais que parece um carnaval. Ele tem o padrão dele de cor, ele tem o padrão de fonte, tem o padrão de estilo de imagens de qualidade. O que ele comenta, o que ele fala, como ele se posiciona sobre todos os assuntos, isso é bem interessante. Você não pode deixar a desejar nisso, porque você é uma marca. Igual uma empresa, ela precisa cuidar, né, da sua marca, da sua estrutura de comunicação, o corretor também, por que não, né? Então eu gostei muito, assim, apesar de algumas pessoas terem falado que ele estava lá vendendo o peixe dele, porque ele dá esses treinamentos, dá esses cursos, eu vi pelo lado de que realmente isso é verdade e é incontestável também no meu ponto de vista. Não basta você só pegar as fotos que a construtora te manda, o que você bateu com o celular e ir largando nas redes sociais esperando que isso vai chover de venda para você. Porque todo mundo sempre fez isso e ninguém chove venda para ninguém, né? Você não tem dinheiro para pagar um designer gráfico, você não tem dinheiro para contratar uma agência, ok, você vai ter que dar um outro jeito. Existem, ele não falou isso, mas passando aqui para você, existem sites gratuitos, tem um site chamado canva.com. Lá você consegue colocar a tua imagem num tamanho certo, colocar um texto, colocar uma artezinha, não dá trabalho, não precisa de nenhum conhecimento avançado e você consegue se virar. Então assim, quem quer dá jeito e quem não quer dá uma desculpa. Se você não consegue publicar ou ter a tua marca na internet de uma forma agradável, você vai estar passando isso para o teu cliente também. Né? E às vezes você conversa com muita gente no digital que você não teve a oportunidade de conversar no físico. E se você está lá no digital, você tem que causar uma boa impressão, se preocupa com a sua marca, tá? Canva.com, site que eu recomendo para quem quer trabalhar suas publicações com uma qualidade visual melhor. Wagner, depois teve o Matheus Kurtz, da Auxiliadora Predial. Achei genial a palestra dele. Parece que é de Florianópolis, depois eu vou pesquisar.
auxiliadora predial, ele falou, uma fala dele foi que a tecnologia não vai salvar a sua vida. Eu acho que eu tinha feito um vídeo semana passada falando sobre isso. Volta ao assunto, né? A tecnologia não vai salvar a sua vida, por quê? Porque a gente não está falando de tecnologia aqui, a gente está falando de processos, de gestão. Quem que está à frente da gestão de tudo? É a intelectualidade da gerência, das pessoas, da equipe comercial, equipe de atendimento, equipe de pré-venda, equipe de marketing, captação, gestão de tudo isso, né? E não, por exemplo, você contratar uma ferramenta que você sabe que tal imobiliária tem sucesso porque usa lá o Pipedrive, um CRM lá dos melhores que tem no mundo. E você instalou o Pipedrive e a partir de agora os seus problemas comerciais estão resolvidos. Muito pelo contrário, você arrumou mais problema ainda para o teu negócio, né? Você contratar a máquina antes de capacitar as pessoas para que as pessoas se adaptem à máquina não faz o menor sentido, né? Você define os seus processos, capacita as suas pessoas e depois as máquinas elas vêm só para atender o teu modelo de negócio. Por isso que eu não confio muito em CRM pronto no mercado imobiliário, né? Quem desenvolve um CRM e deixa ele pronto para que todos os negócios se adaptem a ele, para mim já está fazendo errado. É o CRM que tem que se moldar o teu negócio, né? Não existe o mercado imobiliário, existe o mercado imobiliário para a tua imobiliária, para você corretor, para a estrutura que você criou, que você entende, vem se qualificando e vem aprendendo e entende que os seus processos estão sempre em processo de melhoria. Então o CRM tem que atender essa mudança. Agora, se você pega um CRM fechado e você não pode criar um campo, não pode criar uma estrutura, um funil de vendas, tem que ser aquele que já veio. Você está pensando que a tecnologia vai ser comprada, eu vou pagar para solucionar meus problemas. Isso não vai acontecer, tá? Ficou bem claro aqui. Pedro, da Beira Mar Móveis, nesse mesmo painel, uma fala dele foi assim, ó: não adianta o dono da imobiliária ser apenas um corretor, ele precisa ser um bom gestor de negócios. Parece óbvio? Parece. Toda imobiliária que eu vou, ela nasceu por conta de um cara que era muito bom corretor há algum tempo atrás, seja 2 anos ou 10 ou 30 anos atrás. Era um bom corretor e ele criou uma boa imobiliária nos moldes dele. E ele treina a sua equipe também nos moldes dele. E isso pode funcionar num prazo onde, num curto prazo, né? Porque você era bom, né? A sua equipe, por mais que você ensine, eles não vão ser iguais a você. Então é aí que entra a gestão, né? Para que todas essas pessoas sejam boas, existe um método para que se entenda o que é ser bom. Quais são os indicadores de qualidade que levam o teu atendimento do começo da jornada de compra até o final? Então, quando isso fica claro, quando isso fica entendido, não existe mais a minha habilidade ou a minha visão de sucesso do negócio. Existe a visão de sucesso do todo, da minha equipe e do meu negócio. Se uma pecinha sair e outra entrar no lugar, ele continua ali da onde ele estava e não necessariamente ele entrar com a sua visão de sucesso. E eu gosto de fazer assim, porque assim sempre deu certo. E isso, o evento deixou claro que é uma tendência que não funciona mais para quem pensa num negócio sustentável como imobiliária. Funciona para aquele cara que trabalha sozinho, com uma equipe parecida com ele, mas isso, em termos de negócio, não é uma coisa muito comum. Tá? Foi a leitura que eu tive, pelo menos, desse painel. Tecnologia, contratar ferramentas não resolve, não adianta o dono da imobiliária, tem que ser bom em gestão. E a Fernanda Marioli, eu anotei bastante coisa da Fernanda, né? Apesar de que ela falou muito mais coisas interessantes do que isso, mas o que eu anotei da Fernanda foi o seguinte: o primeiro passo é qualificar pessoas. Então olha só, todas as palestras que eu fui falando sobre pessoas em primeiro lugar, não adianta atropelar os processos, foi outra coisa que ela falou. O que acontece? Eu vou dar um exemplo bem prático. Deve estar acontecendo isso com você que está saindo agora do Conecta Imob e você está cheio de informação, cheio de ideias e você está muito pilhado. Você quer colocar tudo que você viu no evento em prática amanhã. Isso é normal e é bom, mas sem a dose certa, isso não é saudável para você, porque você vai querer atropelar todas as etapas. Você passou aqui, ó, igual agora tem um monte de stand de venda aqui, ó, né? Parceiros de todos os tipos de negócio, e com vários tipos de soluções, e você deve ter conversado com alguns deles e você vai querer todas elas. Você vai querer implantar, você vai pedir para alguém implantar, e isso não vai funcionar no médio prazo, não vai nem funcionar no curto prazo, menos ainda. E você tem que ter a paciência de fazer com que isso tudo se resolva no longo prazo.
eu vou me comprometer em criar um próximo vídeo falando como você pode startar as suas primeiras ações vistas no Conecta Imob, porque é muito mais rico para o teu negócio você startar e terminar uma coisa pequenininha do que você querer colocar todo o conhecimento que você adquiriu ou anotou, pelo menos no evento, no curto prazo, tá? Deixa pronta uma coisa pronta, redondinha, que você viu aqui do começo ao fim, você vai ver o quanto isso é rico e já valeu o teu investimento. O que eu vou aconselhar a implantar é a pré-venda, se você não tem. Se você tem a pré-venda, eu vou aconselhar que você faça isso dentro de um método. Se você não tem um método, eu vou te aconselhar a acompanhar o meu método, pelo menos para começar. Esse é o meu trabalho principal, implantar pré-venda dentro das imobiliárias e quem sabe até mesmo uma pré-venda automática. Então é isso que eu vou incentivar você a fazer e eu espero que esse seja o teu primeiro ponto de partida. Se você não precisa disso e talvez queira implantar outro, você coloca no comentário aqui do vídeo, ó, gostaria de implantar esse assunto que vi no Conecta e eu vou fazer o máximo de esforço para buscar informação para te ajudar a implantar isso, talvez até implantar também, para que a gente troque essa experiência juntos, tá? Não estou dizendo que sei todas as respostas, mas a maioria delas é possível alcançar, é possível encontrar uma forma prática de implantar, às vezes com uso de ferramentas, às vezes com uso de tecnologia, mas antes de tudo com o uso da gestão correta. Vamos aqui. Não atropelar os processos, tá? Vá com calma, entenda que tem todos os passos e não adianta atropelar. Foi isso, só resumindo aqui, eu me estendi um pouco. Bom, isso aqui eu adoro, aquele comentário que ela falou, é não buscar somente novos leads. A busca por leads novos a todo momento, ela é prejudicial para o teu negócio. Muito lead não quer dizer muitas vendas. Bons leads querem dizer muitas vendas. E para que você tenha bons leads, você tem que ter um processo de qualificação. Não importa se você faz isso com 10 ou com 1000 leads. Se você tivesse 1000 leads agora, nesse exato momento, de fato você não saberia o que fazer com mais do que 10 deles. Você não teria capacidade física de atender esses contatos. Então, se preocupe com o processo. Porque quando o teu processo estiver redondinho, quando você souber o que fazer com os seus leads, você vai ter escalabilidade. Aí você vai poder entrar 100.000 leads na tua base, que não vai ser um problema. Agora, a partir do momento que você não tem um processo, 10 leads podem ser um problema. Não adianta atropelar, ficar buscando. E ela falou por último aqui que eu gostei. Ferramentas precisam atender o seu negócio. Eu falei disso agora um pouquinho atrás, né? A ferramenta deve atender o seu negócio e não o contrário. Eu já vi negócio mudar porque a ferramenta que comprou não atendia o que eles tinham como objetivo. Isso não faz o menor sentido, teu modelo de negócio mudar porque a ferramenta não atende. É a ferramenta que tem que se adaptar. Existem várias ferramentas no mercado hoje que em segundos você cria campos, cria funis, cria métodos, cria uma inteligência para o teu negócio. Eu posso ter 10 imobiliárias usando o mesmo sistema e nenhuma delas é igual. Inclusive eu tenho clientes, aproveitando para fazer esse vídeo agora, eu tenho clientes que morrem de ciúme, que eu atendo outros clientes do mercado muito parecido, mas acredita em mim, não dá para repetir processo. A mentalidade de um proprietário é diferente da mentalidade do outro, as ambições são diferentes, os objetivos são diferentes e a equipe é totalmente diferente. Então se eu tiver 2 clientes que eles vendem o mesmo produto na mesma cidade e eu tiver que criar uma estratégia para os 2, eu não consigo replicar de um para o outro. Eu até gostaria que desse, porque isso me evitaria trabalho, eu ganharia muito mais dinheiro, eu teria muito menos desgaste, né, na minha rotina de trabalho, mas não dá. Em questão, eu gosto de pensar individualmente para cada cliente, mas se eu não gostasse, se eu não quisesse, eu não teria para onde correr, eu teria que fazer um para cada um de qualquer jeito, então não precisa ter ciúmes da concorrência, se preocupe em estar à frente no teu negócio. Esteja à frente do teu negócio do jeito que você considera inteligente, com os indicadores de qualidade que você definiu para o teu negócio e não do concorrente. Não. Você não vende para ele, você não vende para a tua concorrência, você vende para o teu cliente. Seja o melhor para ele, seja o melhor para a experiência que o teu cliente se sente proporcionada por você. Não dá para replicar isso, isso é uma coisa que não tem Ctrl+C, Ctrl+V, não tem copiar e colar. Então, esse foi o resumo do primeiro dia. Me estendi um pouquinho porque eu gosto de falar sobre algumas coisas que eu acabo pegando
que eu entendo como verdade, e você considera se você entende isso como verdade também. Se você acha que não faz sentido ou que não tem nada a ver, comenta nos vídeos também. A intenção disso aqui é um debate, ninguém é dono da verdade. Eu estou no maior evento de marketing digital e vendas do mercado imobiliário da América Latina, e tem palestrante aqui que não sabe o que está falando, tem palestrante que tem dúvidas sobre a sua própria palestra. É normal. A tecnologia evolui de uma forma mais rápida do que o que a gente aprende, né? A gente aprende numa velocidade menor do que o avanço da tecnologia. E inovação é cultural. A inovação é cultural, ela não é aprendida, ela não é ensinada, não tem coaching de cultura, não tem faculdade de cultura. Se você não tiver isso no teu DNA, você vai precisar buscar. Você vai precisar buscar incorporar o teu DNA de inovação, porque se não partir de você proprietário, de você gerente, isso não vai transparecer para a tua equipe. E uma hora que não transparece para a tua equipe, o time não compra e a inovação não acontece, tá? Quero fechar esse resumo deixando bem claro que, em primeiro lugar, são os processos que as pessoas trabalham, em segundo lugar é a cultura da inovação, entender que isso é necessário e é importante, e só por fim ir buscar a ferramenta de tecnologia. Como fazer isso, por onde começar, com quem eu falo, quais são as habilidades, quanto custa, esse monte de dúvida que deve mexer com a tua cabeça, deixa para depois, esse planejamento chato, esse planejamento cansativo, deixa para depois e se preocupa em fazer pequenas ações que vão do começo até o fim agora. Feito é melhor do que perfeito, então faça, não fica planejando, tentando fazer perfeito, porque nunca vai sair. Coloca no comentário o que você achou, tudo que você tem de dúvida e como você acha que eu posso te ajudar em questão de conteúdo, e a gente continua conversando sobre esse assunto que eu gosto tanto e estou disposto a conversar com você sobre o teu negócio e não sobre o negócio geral, que é como o evento que eu estou aqui. E aguardo o teu comentário. Valeu!